Nessa relação psicopata e borderline, a gente entende que o psicopata ele se absorve da característica do borderline para manter o borderline sob controle. Mas quem teve a ideia? Essa infeliz é uma ideia tão maluca que só podia ser uma ficção mal escrita, mas ela é uma realidade arrasadora. Quem teve a ideia de vamos matar a Daniela Pérez? Se você acha nessa dinâmica. Eu acredito que essa ideia partiu dele, tá? Porque ele estava se sentindo atingido. Se a gente considerar aí que ele é extremamente narcisista, como ele é, e estava nessa busca louca, né, que as pessoas colocam até como ambição, e ele queria estar no alto. Ele se sentiu atingido, né, porque ele diretamente que estava lá. A Paula, por mais informações que ele passasse e ficasse criando esse joguinho, que eu acredito que ele ficasse, a Daniela, tal, para deixar ela descompensada, e é muito fácil você deixar um borderline descompensado, você começa a falar, olha, poxa, essa mulher, né, sabe que acho que ela está dando em cima de mim? Nossa, você sai, porque ela já tem, né, essa ansiedade de abandono, então qualquer coisa é motivo para ela se descompensar. E aí você fica nesse joguinho, né, de joga uma coisa, volta, não, querida, mas não é assim, você sabe que é comigo. Eu acredito que tenha saído dele. E algo que mexeu muito, por tudo que eu já li do processo, do que eu vi, que eu conversei, que a gente sabe aí, o ator ele tem muito disso, de cenas que ele vai ter, né? Quanto ele vai aparecer na novela. E ele já estava demonstrando isso, que ele não estava muito satisfeito, né? Tudo caminhava para a mocinha não ficar com ele, que era a Daniela, né? O personagem dela. Já era definido, tanto que você tinha um já era definido. Mas, querido, ele é o cara. Ele estava acreditando que ele ia mudar isso. Entendeu? E ele acreditava ainda que ele tinha que chegar na Glória e mostrar para ela que ele deveria ser. Olha a que ponto chega esse comportamento intrusivo de um psicopata. Ele queria fazer de tudo para chegar na Glória. Mas é claro que ela estava blindada ali. É muito mais fácil ele chegar na filha, porque trabalhava com ele, do que na mãe. O intuito dele era realmente chegar na Glória e falar, não, eu sou o cara. Como é que você... Né? Apesar disso já está definido lá no roteiro que ela fez. Então, ele já estava incomodado porque ele não estava conseguindo reverter, e a gente sabe que em muitas novelas, de repente aparece um personagem que não era aquilo que aconteceu, por exemplo, no Caminho das Índias, que apareceu lá o Rodrigo Lombardi, ele roubou a cena, não era para a menina lá ficar com ele. E mudou. Por quê? Porque a população, as pessoas começaram, não, né, deu match nesses dois maravilhosos, etc. E por causa do talento dele. Ele não precisou matar ninguém para isso, nem encheu o saco. Não precisou matar ninguém. Claro, é o talento. Mas ele é um cara talentoso, bonito, perfeito. Como que ele não consegue reverter isso? Então, ele já estava incomodado com isso. Ele observou que as cenas, porque a Daniela já levava essa informação para a mãe, olha, esse cara está me perturbando, claro. Ele fica lá comentando, ele fica perturbando, ele vem falar isso comigo. E a Glória deve ter falado, né? Ela está blindada lá, não quero saber. Eu não vou ficar discutindo isso com o cara, é o roteiro, sei lá, o que ela pode ter discutido, mas ela já sabia. A Daniela já estava incomodada com isso. E aí ele começa a observar que as cenas estão diminuindo. Ou então, que ele ia para a gravação, ele tinha 4 cenas, sei lá, 5, e estava cancelado. Isso, para um psicopata, no que ele pretendia que era a carreira, ser o astro, etc., é um golpe. E é uma baixíssimo. Ansiedade, é isso? Esse psicopata tem uma ansiedade de conseguir logo, ele não sabe que pode ir crescendo, não dá o tempo. Exatamente. É agora. Não dá, porque ele já... É agora. Porque eu sou perfeito para isso. Ele não aceita a ideia de ter outro melhor do que ele. Né? Aí ele vem, vai gravar e fala, peraí, eu tinha 6 cenas, eu tenho 3 agora. Eu vim para gravar hoje, cancelaram a minha gravação. Você imagina isso? Um cara extremamente narcisista. A produtora... Isso foi a gota d'água. A produtora conta, desculpa, a produtora conta, inclusive, isso que você falou da blindagem, que ele queria o telefone da Glória Pérez, eu falei, não vou te dar o telefone da Glória Pérez. Exatamente. O alvo dele sempre foi a Glória Pérez. O alvo sempre foi. E é interessante que o psicopata, nesse caso, ele é muito vulnerável à frustração. Ele é um cara que não tem emoção nem nada, mas a frustração em função do narcisismo,
e dele achar que ele é o cara, ele não sabe lidar com isso. Em geral, o que acontece? Cai a máscara e ele vai para as cabeças. É a hora que ele deixa todo aquele cuidado que ele tem de manter aquela imagem dele, que ele está criando, etc. Ele passa por cima disso, ele não consegue se controlar. Se a gente considerar a idade dele, né, que era muito jovem, ele estava ainda construindo isso e muito impulsivo. É mel no azul. Então, ele foi para cima de quem estava mais próximo, para atingir, evidentemente. Agora, quando ela fala, eu sei que aquelas facadas eram para mim, ou aquelas, né, punhaladas eram para mim, ela está certa. Ela teve a percepção disso. Ou seja, a ideia é, vamos matar Daniela para eu me aproximar da Glória Pérez? É tipo assim, eu vou conseguir no velório da filha e dar um oi para ela vai me ver? Para atingir, porque ele percebeu que, claro, ele matando a filha, qual é a mãe? Poderia causar nela uma vulnerabilidade e ele aparecer como aquela pessoa que vai estar presente, que vai estar ajudando. Isso ele pode ter pensado. Claro que ele não falou isso para a Paula. Ele usou outros, olha, ela está dando em cima de mim, ela está prejudicando. Ele foi criando nela essa história, né? Tudo junto e misturado, para convencer que ela também entrou. Se é uma pessoa descontrolada que fala, não, é o meu amor, eu tenho que salvar quem é. Né? Contanto que ela se reporta a Daniela de uma forma muito, né? Ela fala de uma forma muito desrespeitosa, né? Como que ela fala? Você percebe? Ela se refere a Daniela por xingamentos. Tem uma entrevista dela na prisão já, que ela fala, eu odeio aquela ridícula, aquela magrinha, ela usa um palavrão, né? Era um cisco, nem corpo ela tinha. Eu queria que ela tivesse acordada na hora das facadas. Ela fala isso. Ela já está lá no documentário. Presta atenção quando ela é entrevistada na cadeia. Parece um ambiente de cadeia. Ela já está lá. Não sei quem que está gravando aqui, se foi uma equipe que foi lá, não sei bem. Mas ela comenta e você vê o ódio, o desprezo que ela tem, tanto pela Glória quanto pela Daniela. Mas você acha que a Paula teria entrado nesse... Quando a gente fala loucura 2, as pessoas acham que assim se justifica. Né? Acaba sendo uma loucura 2, porque é um crime que a motivação é tão louca. Ela teria entrado por ciúmes, porque a produtora da novela até fala que o Guilherme ele ficava no set enchendo o saco da Daniela Pérez, mas lá em casa ele devia falar, essa mulher não para de vir atrás de mim. Você acha que a Paula teria ido por ciúmes ou vou ajudar você a se tornar esse astro matando essa menina? O que motiva a Paula a entrar nisso? A Paula, eu acho que as duas coisas, tá? Porque você pode misturar isso. Essa mulher só te atrapalha, ela quer destruir a nossa vida e ela vai acabar destruindo a sua carreira, né? Essa usurpadora, essa magrela, essa não sei o que ela fala. Né? Ela tem um desprezo, um ódio. Isso foi alimentado por ele, Beto, porque ela nem tinha contato com essa moça. Como é que ela pode alimentar esse ódio tão grande? Né? O psicopata, ele não está com ódio ali, ele faz por outros motivos, porque ele se sente frustrado, e tudo muito, né, ele leva muito para o racional. Agora, uma pessoa, né, dentro dos parâmetros de normalidade, ela se consome. Se você pegar uma borderline, ela literalmente se consome de ciúmes, de inveja, né? E ela viu ameaçada ali, tanto possivelmente a relação que ela tinha com ele, como a carreira, Sim. Porque ela também estava investindo nisso. Então, isso tudo que você está me contando confirma que eles não tinham um caso amoroso, a Daniela e o Guilherme. Porque se eles tivessem um caso amoroso, ele teria o controle, ele larga a mulher, ele não vai ter problema nenhum. Ele não vai ter problema nenhum. Era o sonho dele. Então, no caso com a Daniela Pérez, eu estou feito. Eu sou o genro da autora. Né? Então, isso confirma. Eles não tinham caso. Se tivesse, ele iria por outro caminho. Ele tentou esse caminho. Contanto que várias pessoas que conviviam, o pessoal da produção, de tudo, que fala que ele ficava perturbando, atrás dela o tempo todo. Dando bilhetinho. Bilhetinho. Né, em cima, jogando uma conversinha e tal. Ele estava tentando, seria maravilhoso. Ele não ia piscar 2 vezes em dar um pé na Paula, como realmente aconteceu. A primeira oportunidade que ele teve, tem também lá no documentário, só prestar atenção. Você vê uma entrevista que tem um pessoal, não tinha, né, celular, nada, mas os repórteres estavam ali, interessante, né? O cara é preso,
chega a imprensa, ele dá entrevista, né? E ele chega e fala, é muito interessante, as pessoas não percebem isso. Ele fala assim, então, eu estou assumindo o crime, né? Porque minha esposa está grávida e tal. Opa! Quando ele falou isso, eu falei, gente, é um descaramento, é o psicopata. Ele não pensou duas vezes em colocar a Paula na cena do crime. Porque é diferente um discurso de um cara que chega e fala assim, eu matei realmente porque ela estava me assediando, estava me prejudicando, ia acabar com o meu casamento, minha esposa já estava desconfiada. Isso é uma coisa. Agora, eu estou assumindo, então, pera um pouquinho, ele está assumindo algo Você está que ele assumindo está dividindo com sozinho. outra pessoa, ou é uma responsabilidade da outra. Então, eu estou assumindo... Gente, isso ele falou conscientemente, não é que foi um ato falho. Ele já falou para botar a mulher grávida, que ele ficava passando a mão na barriga e tal, na cena do crime. Se ele não tivesse falado isso, né, talvez até aquele senhor que tenha visto o rosto, ele não ia ligar uma coisa na outra, porque quando ele falou isso, imediatamente estava lá um investigador, não sei o que, ele falou, vai buscar a Paula. Foi o momento em que eles buscaram a Paula, que também eu não entendo isso, né? Ela chega e conta tudo. Não, realmente, eu estava junto, ela tesourada, ela conta tudo. Aí eu disse, não, eu não anotei aqui a sua declaração, mas então a senhora vai ser transferida para um outro DP e lá a senhora vai dar o depoimento. Ela chegou lá, o que ela falou? Não, eu não estou sabendo, eu estava no shopping. Não dá para entender, né, também, nessa E postura da ela polícia. nunca assume, né? A Paula nunca Não, assumiu o que fez. não, sempre ela está no shopping, chegou mais tarde, que era um álibi até, alguma coisa que eles tinham combinado, falar, olha, vai ser hoje, tá? Então vamos fazer lá que você vai no shopping, depois eu te pego tal hora, você não vai... É essa a história. Ele colocou ela na cena, mas de cara, se ele fosse essa pessoa zelosa, se ele estivesse preocupado com ela, ele ia aguentar realmente sozinho. Ele não ia colocá-la. Não, fui eu fiz isso para proteger minha família, essa mulher, ia bater nessa tecla que ele faz até hoje, aí, que ela estava assediando, que eles se encontraram porque ela queria conversar com ele, discutir relação, e vai para o meio do mato. E Outra coisa que foi importante foi o depoimento do pessoal frentista do posto, né, que viu ele esmurrando ela, e realmente ela tem, né, os sinais de agressão. dela. A gente vai falar Maxilar. daqui a pouquinho. Por que você acha que eles escolhem exatamente esse dia? Ele foi pensado por quê? Foi premeditado. Eu vou entrar se foi crime premeditado ou não. Mas ele escolhe esse dia por quê? Eu tenho uma opinião, quero ver a sua, depois fala a minha. Esse dia especialmente, bom, parece que eles já estavam bolando alguma coisa, tá? Porque realmente, se a gente for levar em consideração os laudos que foram feitos, o que foi constatado, não é todo dia que você anda com punhal. Punhal não é algo que você ande comumente no carro ou em algum lugar. Então, esse fator já pode indicar que eles pensaram a respeito, vamos adquirir, mas pode ser que eles já tivessem. Não ficou claro isso, se ele já tinha isso em casa, se já tinha esse tipo de instrumento, se utilizava, né, nas práticas religiosas dele, não dá para saber. Tá? Eu acho que tem alguma coisa a ver com o fato dele ter, eu acho que a gota d'água para ele perder ali a noção e cair, e sentir essa frustração horrível e resolver ir para as cabeças, foi o fato dele chegar para gravar um dia específico, não sei se foi antes ou foi no mesmo dia, e realmente não ter mais nada para ele gravar. Ele falou, como? Eu não tenho? Cadê as minhas cenas? Como que eu não vou gravar hoje? Né? Se eu estiver nessa linha, que ele é um psicopata e com as características, é bem provável que ali, aquele sentimento de frustração dele desencadeou esse comportamento deslocado. Teve ali uma premeditação? Teve, mas nada tão espetacular. Tá? Se a gente pensar também em 92, era algo que poderia dar resultado. Você alterar a sua placa, foi uma coisa que ele pensou que, né, interessante, você não sai de repente e fala, agora eu vou. Mas ele poderia pensar, olha, vai ser hoje, eu vou levar você lá, tal, porque não pode passar de hoje, essa mulher não sei o que, sei lá, qualquer coisa que ele tenha falado. Foi lá e já colou uma fita isolante, que isso aí muita gente fazia na época muito, a gente encontrava muita placa alterada com fita isolante, né? E tanto que no primeiro momento o senhor anota a placa errado em função disso. O O, né? No lugar do L. Na rua. Exatamente. E ali era fácil, ele sabia a rotina dela. Ele sabia o horário que ela ia sair, o percurso que ela fazia,
Tanto que ele ficou esperando ela no posto, etc. Tá? Pode ter sido gatilho aí. Mas eu gostaria de saber o que você acha que foi. Eu acho o seguinte, tem o fator de ele não ter mais blocos de capítulos. Na próxima, não significa que ele não voltava na outra semana. Mas tem uma cena, a cena final da Daniela Pérez, que é a última cena que ela gravou, é a cena de separação entre os dois, entre Yasmin e Bira, onde ela termina com ele, e ele chora. Então, a cena é uma cena, dramaticamente falando, ele é a grande vítima, porque ele está sendo largado. Tanto que essa cena é repetida a exaustão, porque é a última. Ela na escada, né? Ela fica parada, ela desce, tem cena, a cena de ela descendo a escada, a Paula Tomás tem uma roupa igual até. Impressionante. Não igual, mas mesmo, tudo bem que era moda. E a Yasmin lançava muita moda. Então, pode ter aí até um paralelo, né? A Paula claro. usa a roupa da Yasmin. E tem uma parte que eu acho que assim, ali ele seria eternamente visto. Por quê? Tanto que ninguém mostra cenas da Daniela Pérez trabalhando 2 capítulos antes. Só mostram essa cena, a exaustão, que é sempre a cena entre os dois. Se ele não tivesse sido pego, ele estaria sempre aparecendo. Sempre aparecendo. E sempre de uma maneira triste. Amor, te amo tanto, você tem que ficar comigo, não sei o que lá, porque eu acho que ele queria noivar. Eu não lembro direito da cena, mas é a cena que ela desce, ela fala, acabou porque ela ia voltar para a Fábio Assunção. Então, eu acho que ali foi pensado assim, eu acho que tem, às vezes, até uma matemática do mal, que é assim eu vou sair melhor. Porque acabaria. Não, você matou a Yasmin. A Yasmin não vai ficar comigo, vai ficar com ninguém, mas eu sou a última pessoa que as pessoas vão ver. Eu, Guilherme de Pádua, eu Bira. A Daniela Pérez e Yasmin, porque as pessoas começam a quase costurar. É uma morte, gente, que tem trilha sonora. Como é que é? Não sei aquela On Star. É uma música que foi. Só que era a música da personagem, não era a música da Daniela. Talvez a Daniela Pérez nem gostasse daquela música, mas virou. É uma morte com trilha sonora. E eu acho que ele pode ter olhado até nisso. 28 de dezembro, fim do ano, isso vai explodir. E explodiu, mas só que ele não queria ser pego, né? Porque ninguém quer ser pego, né? Claro. Não, ninguém quer ser pego. Ninguém. Agora, tem um fator. Essa cena, ele era descartado. Não era uma cena... Também tem isso. É uma cena em que ele está sendo descartado para ficar com o outro. Que era mais bonito, que era mais interessante, que era um cara legal. Era um ator já mais famoso, já era um galão. Fábio Assunção. Claro, Fábio Assunção era galã naquela época. Já estava. No auge, né? Já estava substituindo aí os famosos lá, né? Tarcísio, etc. E junto com outros que estavam. Ele estava, quer dizer, se ele realmente, né, não fosse movido por esse narcisismo, por essa arrogância, né, por essa ambição, ele muito provavelmente, né, teria uma carreira legal, estaria trabalhando até hoje, porque ele tinha tudo para acontecer. Mas isso aí suplantou. Né? Nesse ponto, ele não conseguiu pensar racionalmente, porque ele é invadido pelo narcisismo. Eu acho que tem a ver. Tudo isso compõe, né, o fato dele, essa situação, ele falar, bom, vou agora e vou acabar com isso agora. Entendeu? Então, o fato dele não ter mais aqueles dias de gravação, que ele poderia ter em outro dia, mas que ele ficou muito alterado com relação a isso, ficou. A cena, que é uma cena em que ele está sendo descartado, ou então que fala, pô, agora eu mato, né? E vai ser sempre essa cena, e realmente é a cena que aparece. Assim, você tocou, eu lembrei. E ele tem uma coisa também, né? Ele continua com a cena depois. Tem atores, eu trabalho com atores, tem atores que eu falo, gente, vamos sair do personagem, vamos voltar a ser ator, vamos comer lá a comida para gravar outra cena. Mas ele sai ainda no personagem, parece que ele ainda fica chorando pelo estúdio. Ele já nem tinha que estar lá, ele permanece, dá soco em cenário. Agora, por que ele e ela não contam a verdade?